Boa noite, turma. Boa noite a todos. Hoje nós iremos para a nossa terceira aula da disciplina de meios de contraste. Na aula de hoje nós faremos uma aula de revisão, de fixação de conteúdo. Nós, nas duas primeiras aulas, aprendemos muita coisa, muito conteúdo. E antes da gente dar o segundo passo, que é ir para os exames contrastados e mais para as práticas, para mais detalhes, dar um passo a mais do conteúdo, eu acho importante que todos vocês tenham realmente aprendido o que foi dado nessas duas primeiras aulas. Então, eu resolvi hoje fazer uma aula de revisão, de fixação de conteúdo, onde nós vamos rever tudo o que foi visto nas duas primeiras aulas, para vocês conseguirem ter uma fixação melhor, um conhecimento melhor, para quando chegar mais na frente, na próxima aula, vocês ainda não estejam com algumas dúvidas desse assunto inicial. Porque a partir da nossa próxima aula, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, nós iremos entrar na parte de exames contrastados, onde eu irei exigir de vocês um maior grau de atenção, maior grau de estudo, porque é uma disciplina, é um conteúdo mais específico, com maiores detalhes. Então, hoje nós vamos fazer uma aula de revisão, tá bom? Alguns alunos vieram falar comigo esses dias, pedindo algumas orientações de onde fazer pesquisas, alguns sites confiáveis, onde eles podem buscar conteúdo. Então, todo o conteúdo das minhas disciplinas eu posso passar para vocês no privado, passo no grupo também. Mas eu vou passar para vocês agora um slide, onde nesse slide eu mostro alguns sites de confiança e que tem conteúdo para vocês, não só da disciplina de meios de contraste, mas da radiologia de maneira geral, tá bom? Então, o erradiologia.wordpress.com é um site do meu amigo André Luiz, de São Paulo, de Santos, e ele faz um trabalho bem legal, inclusive tem uma opção lá de cadastro, onde vocês podem se cadastrar para ficar recebendo no e-mail artigos, trabalhos, pesquisas, informações. Então, é um site bem legal que eu indico para vocês. Também tem o site do Radiologia na Palma da Mão, do professor Rafael Ruiz, outro colega meu. O professor Rafael Ruiz, além de conteúdo e informações gratuitas, ele também fornece cursos pagos, inclusive o pessoal que já está mais na parte finalizando o curso e para campo de estágio, ele tem um curso de posicionamentos radiológicos, bem intuitivo, bem instrutivo, com vídeos, mostrando detalhes. É um curso que não tem um custo tão alto e vale muito a pena. Então, Radiologia na Palma da Mão, o radiologia.blog.br. O radiologia.blog é outro site bem legal, principalmente para quem está estudando a parte de concursos públicos, de provas, porque lá tem vários simulados de radiologia, espaço para provas, além de reportagem, conteúdo de maneira geral. É outro site bastante legal. Outro site que eu indico é do próprio CONTER, né, o Conselho Nacional de Radiologia, além de ter informações voltadas para os profissionais, também tem artigos científicos. Eu, inclusive, tenho 2 artigos científicos publicados, tanto na revista quanto no site do CONTER. Temos também o portal radiologia.com, um site bastante interessante. E também indico o da revista Encontro X, que é uma revista no qual específica para estudos e artigos da radiologia. Eu também tenho um artigo publicado na revista Encontro X. E indico também as redes sociais do grupo Radiologia em Foco, o maior grupo de radiologia no Brasil do Facebook. Nós temos mais de 62 mil membros lá no Facebook, está sempre postando reportagens, imagens, debates. Então é só pesquisar lá no Facebook Radiologia em Foco. Temos a fanpage, temos o grupo. O aluno que estiver interessado a participar também dos grupos do WhatsApp, é só falar comigo no privado, dizer que autoriza, que eu adiciono lá. Acho que tem 3 ou 4 grupos do Radiologia em Foco, tá bom? Então, indico a todos participarem, transformem suas redes sociais em um espaço também de estudo. Sigam páginas voltadas à radiologia, à saúde de maneira geral, que vocês vão conseguir transformar um espaço que é não somente de descontração, de relaxamento, mas também de estudo. Por mais que você não sente só mesmo para ver a radiologia, você vê lá na linha do tempo, passando, e você acaba vendo uma reportagem, uma informação, uma imagem, um debate, isso vai acabar também agregando. Então, voltando aqui para a nossa aula de revisão. A gente começou, há algumas semanas atrás, a disciplina de meios de contraste. É uma disciplina com um conteúdo novo,
para vocês do curso, totalmente diferente do que vocês estavam vendo. E é muito importante vocês entenderem o que são meios de contraste e também a sua forma de utilização. Então, na radiologia, quando se fala radiologia, seja o radiodiagnóstico de maneira geral, raio-x, tomografia, ressonância, enfim, os exames de imagem, eles nem sempre é possível o médico conseguir ver todas as estruturas. Algumas estruturas são de fácil visualização, por exemplo, os ossos, porque eles são hiperdensos, né? Eles têm muita densidade e acabam aparecendo com grande destaque na imagem. Já algumas outras estruturas com menos densidade, estruturas hipodensas e isodensas, que são estruturas que têm menos densidade, elas acabam aparecendo de maneira mais pouco destacada nas imagens, algumas vezes algumas estruturas nem aparecem. Então, para esse tipo de estudo, o médico pode solicitar um exame com contraste, seja uma radiografia com contraste, seja uma tomografia com contraste, ou seja, uma ressonância com contraste. E o contraste ele vai conseguir entrar nessa estrutura que o médico deseja estudar e vai conseguir dar um destaque melhor a ela na imagem. Vai aparecer com mais nitidez e o médico ele vai conseguir estudar tanto a parte anatômica quanto a parte fisiológica, ou seja, o funcionamento daquela estrutura do organismo. Exemplo, se os rins estão conseguindo filtrar bem, se a determinada veia está conseguindo passar o líquido, o sangue por ela. Então, o médico ele consegue estudar a parte anatômica e também a parte fisiológica, se, como a gente vai estudar mais na frente, se o esôfago, por exemplo, está passando o líquido, o alimento de maneira correta para levar para o estômago. Então, toda essa parte de funcionamento, os exames com contraste, eles também acabam ajudando o médico. Então, meios de contraste é isso, exames que utilizam contraste são esses. São exames que vão se utilizar algum meio de contraste para dar um destaque, uma diferenciação maior a determinada estrutura de acordo com o que o médico ele queira ver. Então, os meios de contraste são substâncias utilizadas na radiologia e têm esse objetivo de permitir uma diferenciação entre estruturas que possuem densidade similar. Então, nosso corpo ele é repleto de sobreposições e de densidades. Então, tem muita estrutura uma próxima à outra, algumas delas com densidades muito parecidas, com sobreposição uma na outra. Então, quando o médico ele quiser dar um destaque maior a determinada estrutura, ele pode solicitar um exame com contraste para aquela determinada região. O contraste vai ser administrado e, na hora que for feito o exame por imagem, ele vai conseguir ter um destaque maior, uma visualização mais precisa daquela estrutura. Então, aqui um exemplo, né, de uma imagem de uma radiografia de abdômen, onde a gente vê uma radiografia aqui sem a utilização de contraste, e aqui do lado uma radiografia com utilização de contraste. O nome desse exame aqui, a gente vai estudar ele, se não na próxima aula, lá na outra, chama-se enema opaco, que é um estudo do intestino grosso e também da ampola retal do paciente. Então, a gente consegue ver aqui, à nossa esquerda, o exame sem utilização do contraste, a gente consegue ver um pouco da distribuição gasosa do intestino grosso do paciente, e aqui à nossa direita, com a utilização do contraste, o médico vai conseguir estudar com muito mais detalhe essa estrutura. Então, o contraste é administrado na região, no caso aqui por via retal, e a gente já aprendeu na aula passada que se é por via retal, o nome desse contraste utilizado aqui é o sulfato de bário, a gente vai relembrar isso mais na frente também, mas o contraste ele consegue fazer esse papel, ele consegue dar um destaque, uma diferenciação maior a determinada estrutura que o médico ele queira estudar, queira avaliar. Dando uma pulada aqui, vocês que não conseguiram acompanhar a primeira aula, essa aula que nós estamos vendo aqui na íntegra, ela está disponível tanto no meu canal do YouTube, podem pesquisar pelo meu nome aí, Iago Brito do YouTube, e também na nossa plataforma, na plataforma do CETEP. Então, a plataforma do CETEP tem a aula na íntegra, caso vocês queiram ver passo a passo da explicação. Hoje, como é uma aula de revisão,
eu vou focar nos pontos principais para fixação do conteúdo, tá bom? Então, o meio de contraste, ele permite uma diferenciação de estruturas. Essas estruturas, muitas vezes, elas estão próximas e possuem densidade similar. E o contraste vai fazer esse papel, vai entrar nessa estrutura e vai conseguir, o aumento do contraste, vai fornecer uma diferenciação maior. E uma vez dentro da estrutura, consegue dar uma melhor definição da imagem obtida em exames radiológicos. Como eu disse, esses exames podem ser tantas radiografias, né, os chamados raio-x. Então, pode ser feito um raio-x com contraste, pode ser feito uma tomografia com contraste, também pode ser feita uma ressonância com contraste, tá bom? É utilizado tanto em humanos quanto em animais. Esse meio de contraste, ele para ser eficaz e para ser também saudável ao paciente, ele tem que obedecer basicamente 4 pontos principais, que é a baixa toxicidade. A gente viu lá na parte da história dos meios de contraste, que lá no princípio, em 1896, até lá 1930, 1950, os meios de contraste, eles ainda eram muito tóxicos. Eles até conseguiam fornecer o contraste adequado, o destaque adequado, mas a sua toxicidade ainda era muito alta. E com a evolução das pesquisas e também da tecnologia, esses contrastes eles conseguiram diminuir muito a sua toxicidade. Ou seja, a questão dos efeitos alérgicos, seja leves, moderados, graves, ou até mesmo que o paciente chega a óbito, os efeitos colaterais gravíssimos, né, onde a vida do paciente está em risco, isso foi cada vez mais diminuindo. Então, hoje em dia, nós temos exames muito mais seguros, apesar de que ainda devem ser tomados todos os cuidados necessários para o exame contrastado. Fácil administração, ou seja, como esse contraste ele entra no ser humano, fácil eliminação, como esse contraste ele vai ser absorvido e como ele vai sair do nosso organismo, e, obviamente, oferecer a parte do contraste adequado. Por exemplo, aqui na tomografia com e sem contraste, mais uma vez a gente conseguindo ver o contraste dando uma diferenciação nas estruturas, dando um destaque na imagem. E entramos na parte de administração. Para ser realizado um exame com contraste, essa substância ela tem que entrar no corpo humano. Então, nós vamos estudar basicamente 4 pontos principais, 4 formas principais de como esse contraste é administrado, ou seja, como esse contraste ele entra no corpo humano. Reforçando mais uma vez que nós da radiologia, seja técnico, tecnólogo ou auxiliar em radiologia, nós não devemos fazer esse papel de administração de contraste, independente da sua forma de administração. Ah, professor, mas às vezes é tão simples, é só por via oral, o paciente vai só beber o meio de contraste, tem algum problema? Isso não é dever nosso, certo? Nós temos que conhecer, saber que existe, estudar, pesquisar, mas na parte de administração do contraste, nós não fazemos esse papel. Quem faz o papel de administração do contraste é a equipe de enfermagem e também ou a equipe médica, certo? Então, o responsável pela administração do contraste são eles, a enfermagem e a medicina. Nós fazemos o papel de posicionamento do paciente e realização do exame, tá bom? Então, se você trabalha no setor de radiologia, futuramente for trabalhar e administra o contraste aqui, você pode se recusar, porque caso aconteça algum tipo de situação, você está exercendo sua profissão de maneira ilegal e irá responder por isso. Então, exija que a equipe adequada administre o contraste, faça seu papel de produção das técnicas radiológicas, posicionando bem o paciente, dando as orientações necessárias e também realizando um bom exame. Mas a administração fica com a equipe de enfermagem e a equipe médica. Então, nós temos basicamente 4 formas de administração do contraste. A primeira é a via oral, quando o meio de contraste é administrado pela boca, onde o paciente ele vai literalmente deglutir, engolir, beber, em alguns casos até mesmo mastigar o meio de contraste. Quando o meio de contraste é administrado pela boca, chama-se de via oral. Então, nós temos aqui na imagem a paciente, ela está deglutindo, está bebendo o meio de contraste, e aqui nós conseguimos ver uma radiografia com um esofagograma, onde nessa parte mais clara, mais branca, onde está exatamente o contraste, descendo do esôfago até chegar à região do
estômago do paciente. Então, o médico ele vai conseguir estudar se nesse canal, nessa passagem, tem algum alargamento, tem algum estreitamento, tem algo que está impedindo a passagem, se o estômago está conseguindo receber de maneira correta, se o canal está anatomicamente no local correto. Então, esse paciente pode ter histórico de refluxo, por exemplo, dentre outras situações. A gente vai estudar sobre esse exame na próxima aula. Dos exames contrastados, esse que vai ser o primeiro que nós vamos estudar, chama-se de esofagograma, ou esofagografia, onde o paciente ele vai deglutir, vai beber o meio de contraste e o médico ele vai conseguir estudar tanto a parte na boca, a parte da deglutição, quanto do esôfago até chegar ao estômago. Então, quando o paciente ele bebe o contraste, quando o contraste é administrado pela boca, chama-se de administração via oral. A segunda via de administração é a via intravenosa ou endovenosa. Quando é intra ou endovenosa, é quando o meio de contraste ele vai ser administrado na veia do paciente. Então, a contraste é administrado pela veia intravenosa ou endovenosa, certo? É utilizado principalmente para estudos da parte venosa, né, da parte vascular, de maneira geral, também dos rins. Outro exame que nós vamos estudar mais à frente aí, próximo mês, provavelmente, é o exame de urografia excretora, onde vocês vão ver que a via de administração utilizada é a via venosa, mas é para um estudo renal. Então, quando o meio de contraste é deixado pela veia, chama-se de intravenosa. O contraste é injetado por uma veia, diretamente na corrente sanguínea. Na grande maioria das vezes se utiliza a veia basílica, por ser superficial e facilmente localizável. E está em ligação com outras grandes veias, onde o meio de contraste vai conseguir se espalhar na região. Nós vamos realizar o exame por imagem e o médico ele vai conseguir ter um estudo específico de veias, de artérias e de alguns órgãos, da vascularização de maneira geral e do funcionamento de alguns órgãos. A administração via oral, quando o meio de contraste é administrado pela boca. A administração intravenosa ou endovenosa, quando o meio de contraste é administrado pela veia do paciente. A terceira via de administração é a via retal, a via endocavitária. A via endocavitária é quando o meio de contraste é administrado por orifícios naturais, seja reto, útero, uretra, como nós estamos conseguindo ver aqui nessa imagem, a administração via retal, né, direto no reto do paciente, onde o meio de contraste ele consegue se espalhar. Então, por exemplo, nesse exame aqui que nós passamos um pouquinho anteriormente, que via de administração vai ser essa daqui? Vai ser a via retal, né? A via endocavitária retal, onde o contraste é administrado pelo reto do paciente. A gente está conseguindo estudar aqui, né? Essa aqui seria a primeira radiografia contrastada. A gente está conseguindo ver as veias do paciente. Que via de administração é essa? Se a gente está conseguindo ver as veias do paciente, então essa via de administração foi a via endocavitária. O contraste entrou na corrente sanguínea e conseguiu se espalhar. Mais uma vez aqui, a gente tem uma tomografia, um corte axial da tomografia do cérebro do crânio do paciente, e a via de administração aqui também foi a intravenosa. O contraste, ele se espalhou na corrente sanguínea, e obviamente que vai chegar toda a parte vascular do cérebro, então a via de administração aqui também é a via venosa. Nesse caso aqui, a via oral, e nós temos também a parte de via de administração endocavitária ou retal. Então, se for pelo reto, é retal, mas também pode ser outros estudos, como, por exemplo, o exame de histerosalpingografia, o exame do sistema reprodutor feminino, onde a via de administração é diretamente pelo útero da paciente, tá bom? Então, endocavitário é quando o meio de contraste é administrado por orifícios naturais, quando é pelo reto, é retal. Então, até o momento, nós estudamos 3 vias de administração: via oral, quando o contraste é pela boca; via intravenosa, quando o contraste é administrado pela veia; e via endocavitária, quando o contraste é administrado pelos orifícios naturais, reto, útero, uretra, entre outros, tá bom? E a nossa quarta via de administração é a via intratecal. É quando o meio de contraste ele vai ser administrado diretamente do canal medular. Existe um exame contrastado chamado de mielografia, que é o estudo do canal medular, onde o médico ele vai fazer a administração do contraste, normalmente entre L3 e L4, na região lombar entre L3 e L4, o paciente vai deitar de maneira lateral e vai ser feita a abertura desse canal e o médico vai administrar o contraste. E essa administração
no canal medular, chama-se de via intratecal. Nessa administração específica, eu falei lá atrás que o contraste deve ser administrado ou pela equipe de enfermagem e, em alguns casos, até pela própria equipe médica. Nesse caso, a administração intratecal, normalmente o contraste é administrado diretamente pela equipe médica, devido à localização ser um pouco mais delicada. Certo? Então, nós temos basicamente 4 vias de administração. Via oral, quando é pela boca, via intravenosa, quando é pela veia, via endocavitário retal, quando é pelo reto, orifícios naturais, uretra, útero, e também nós temos a via intratecal, quando o contraste vai ser administrado pelo canal medular. Essa via de administração vai variar, obviamente, sobre o que o médico ele quer estudar. Ora, se ele quer estudar o sistema venoso do paciente, a administração será pela veia. Se ele quer estudar o canal medular, a administração será na via intratecal. Se ele quer estudar o estômago, o intestino grosso, a administração pode ser oral, se for o estômago, ou retal, se for o estudo do intestino grosso. Se o médico ele quer estudar a parte de útero, ovário e trompas do sistema reprodutor feminino, ele vai solicitar um meio de contraste com via de administração endocavitária, né, direto no útero, ou se quer estudar algo relacionado à reprodução masculina, pode ser via endocavitária direto na uretra do paciente. Enfim, então a via de administração ela vai de acordo com o que o médico ele quer estudar daquele paciente. Então, nós temos 3 tipos de substâncias que vão fazer esse papel de gerar o contraste na imagem. 3 substâncias que vão servir de contraste. Então, a gente aprendeu que o exame com contraste ele vai servir para dar um destaque, uma diferenciação maior à estrutura. Aprendemos também que esse contraste ele tem basicamente 4 formas de entrar no corpo do paciente, né, via oral, intracavitária, intratecal e endovenosa, os 4 vias de administração. E vamos relembrar agora sobre essas substâncias que são os meios de contraste. E nós temos basicamente 3. Nós temos o sulfato de bário, o iodo e o gadolínio. O contraste à base de bário, né, o sulfato de bário, é utilizado por via oral, que é pela boca, ou endocavitário. Endocavitário é o retal. Exames que se deseja demonstrar melhor. O tubo digestivo, né? Esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso. Exames de raio-x ou tomografia. Ora, então se o sulfato de bário é administrado normalmente por via oral, por via retal, então nessa imagem aqui nós já sabemos que a administração é via retal, né? Endocavitária retal, pelo reto do paciente, e também que esse contraste aqui ele vai ser o sulfato de bário. Principalmente caso é efeito colateral, sem ser o maior problema, um gosto desagradável, porque em alguns casos pode ser misturado com alguma substância para melhorar um pouco o seu gosto. O sulfato de bário, ele também, além de poder ser tomado, né, ser deglutido, ele também pode ser misturado com algum tipo de iogurte, alguma coisa assim, pode ser passado num pão, para o médico conseguir ver como o organismo do paciente está se comportando ao mastigar coisas mais sólidas e não apenas a parte líquida, né? Então, o paciente ele pode beber o sulfato de bário, né, após uma mistura, e também ele pode ser misturado ao iogurte, algum tipo de pasta, passado em algum alimento, onde o paciente ele vai comer aquele alimento e vai conseguir dar o contraste adequado. Acho que eu tenho um videozinho aqui que mostra essa parte da deglutição. Era para a próxima aula, mas eu vou mostrar aqui a vocês. O áudio. Então, o sulfato de bário ele pode ser misturado a algum tipo de iogurte, alguma coisa assim. Pode ser passado em algum tipo de alimento. É claro, é óbvio que sempre com
a autorização e a orientação médica, é a equipe médica que escolhe isso. Então, no caso aqui, está sendo utilizado um equipamento de fluoroscopia, que mostra imagem em tempo real, a gente vai estudar sobre ele na próxima aula também. Então, nesse equipamento, o médico vai conseguir ver em tempo real, o paciente está mastigando o alimento, ó, e o médico ele vai conseguir ver, saber se esse alimento está descendo da maneira correta, da forma correta, sendo administrado o meio de contraste aí, dando para o paciente comer. Que via de administração é essa? Ó, se é pela boca do paciente, é via oral, né? Então, vai conseguir ser feito todo esse estudo. E pode ser feito também na maneira líquida, sendo misturado com algum tipo de líquido, de preferência que melhore um pouco o gosto do produto. A gente pede para o paciente segurar um pouco na boca, faz a colimação correta, e quando a gente pede o paciente, ele deglute, ele engole. Mais ou menos dessa forma. Então, o médico consegue estudar toda essa parte da passagem do líquido, seja sólido. Aqui uma visão em AP, a visão da posterior. Aqui atrás a gente tem uma visão em perfil. Mais um exemplo aqui numa criança, né? Então, vai ser dado o sulfato de bário, o paciente ele beber, e a gente consegue ver descendo da boca do esôfago até chegar à região do estômago aqui abaixo. Então, o médico ele vai conseguir estudar anatomicamente, né? Saber como está esse canal e também fisiologicamente como está o funcionamento. Então, o exame contrastado, o meio de contraste, ele serve para isso, ele dá um destaque, uma diferenciação em determinada estrutura. No caso aqui, por via oral, utilizando o sulfato de bário. Então, o sulfato de bário, esse pozinho branco, né, ele é insolúvel, ou seja, ele não se dissolve, ele se mistura, mas não se dissolve. Por isso que a gente viu sempre o profissional lá mexendo bem, onde dá para o paciente beber. Esse pozinho branco é considerado um meio de contraste seguro, apesar de ser bem antigo, ele é relativamente seguro, dificilmente vai gerar danos ao paciente. Exemplo aqui de exames que se utilizam o sulfato de bário, no caso aqui estudo intestino grosso por via retal, no caso aqui estudo do esôfago por via oral. O sulfato de bário pode ser administrado tanto retal, né, quanto oral. Nosso segundo meio de contraste é o iodo, que é o mais conhecido e mais comumente utilizado. E o iodo ele pode ser utilizado, ser administrado basicamente de três formas: por via oral, que é mais raro, mas pode acontecer, mas principalmente por maneira intravenosa ou intratecal. Lembrando que intravenosa é quando o meio de contraste foi administrado pela veia, e intratecal quando o meio de contraste foi administrado pelo canal medular. Então, o iodo pode ser administrado dessas três formas. Quando utilizado por via oral, vai ter a mesma função, o mesmo estudo do sulfato de bário, né? No caso, a deglutição, o esôfago, o estômago, o tubo digestivo de maneira geral. Já quando é administrado de maneira venosa, que é a sua principal utilização, vai conseguir mostrar vários órgãos, também a parte de vascularização, a parte venosa de veias, de artérias e alguns órgãos, algumas estruturas também. E óbvio que se ele for administrado de maneira intratecal, que é quando vai ser estudado o canal medular do paciente. O meio de contraste, o meio de contraste iodo, ele tem uma característica diferente dos outros, porque o iodo, ele contém dois tipos dentro da sua utilização, que é o iodo iônico e o iodo não iônico. O iodo iônico
é um iodo mais antigo, dos primeiros a serem utilizados, onde ele contém uma grande concentração de iodo. E essa grande concentração de iodo, nessa alta osmolaridade que é basicamente isso, é a concentração de partículas dentro da estrutura. Então, essa alta osmolaridade, essa alta concentração de iodo, ela pode acabar tendo a possibilidade de gerar danos ao paciente, reações alérgicas, tem a maior probabilidade de gerar reações alérgicas. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, isso foi evoluindo e passou-se a se ter o iodo não iônico. E o iodo não iônico, ele é mais moderno, ele já contém uma menor concentração de iodo, consequentemente uma mais baixa osmolaridade, e essa menor concentração de iodo diminui os riscos de reações alérgicas ao paciente. Então, nós temos o iodo iônico e o iodo não iônico. Dentro dessas características, qual seria o mais indicado? O mais indicado seria o iodo não iônico. Por quê? Porque ele vai ter uma menor concentração de substância iodo, uma menor osmolaridade e uma menor chance de causar reações alérgicas ao paciente. Em contrapartida, ele vai ter um custo um pouco maior, ele vai ser um pouco mais caro, mas ele vai gerar o contraste dos dois. Em questão da qualidade da imagem é basicamente igual. O que vai mudar é o preço, pois o não iônico ele é mais moderno, ele é mais caro, mas em contrapartida ele vai fornecer uma segurança maior para o paciente e para toda a equipe. Então, indicado sempre a utilização é do iodo não iônico. Inclusive, em alguns exames específicos, como na mielografia, que a via de administração é o canal medular, não se indica nem o iodo iônico. Hoje em dia, o iodo iônico já é bem menos utilizado. Nas grandes clínicas, hospitais, se utiliza sempre o iodo não iônico, certo? Então, o iodo é administrado basicamente em 3 formas, por via oral, via venosa e via intratecal. E nós temos 2 tipos de iodo, o iodo iônico e o iodo não iônico. E o indicado, por segurança, é sempre o iodo não iônico. Nós temos aqui um exemplo de iodo, a gente viu o sulfato de bário no pozinho branco, o iodo ele é líquido. Aqui um exemplo de administração por via venosa. A questão da osmolaridade, aqui rapidinho para vocês, né? A gente viu que nessa questão abaixo, a osmolaridade ela é fator positivo, ela é melhor para o iodo não iônico. E o nosso terceiro meio de contraste é o gadolínio. O gadolínio é um meio de contraste bem específico. Você consegue ver aqui, ele é uma pedra rara, onde ele vai ser diluído em substância e vai ser administrado ao paciente. Ele é administrado de maneira venosa, né, ou seja, na veia do paciente. E a característica dele é porque é utilizado somente em um exame. A gente viu que o sulfato de bário e iodo, ele podem ser utilizados tanto na radiografia, quanto na tomografia, como também até mesmo exames que utilizam a radioscopia, né, o fluoroscópio, equipamento de fluoroscopia. Já o gadolínio não. O gadolínio tem por característica ser utilizado apenas e somente no exame de ressonância magnética, porque ele contém um elemento paramagnético que vai conseguir reagir ao magnetismo e vai conseguir gerar o contraste adequado na imagem. Então, o gadolínio é administrado de maneira venosa na veia do paciente e é utilizado somente no exame de ressonância magnética. Então, não é possível se utilizar o gadolínio em raio-x, em tomografia, dentre outros. Como também não é orientado a utilizar os outros na ressonância. Então, o gadolínio é utilizado apenas no exame de ressonância magnética e sua via de administração é a via venosa. Existem raros casos que ele é administrado por via oral, mas são casos raríssimos. De maneira geral, o gadolínio é administrado de maneira venosa. Pessoal, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula, onde nós aprendemos 3 pontos muito importantes. Primeiro, a questão do que são meios de contraste, que são substâncias que são colocadas no paciente e vão servir para dar um destaque de determinada estrutura, uma diferenciação de determinada estrutura. Aprendemos as 4 vias de administração, ou seja, como esse contraste ele entra no corpo humano, que é a via oral quando é pela boca, intravenosa quando é pela veia, endocavitária quando é por orifícios naturais, reto, útero, ou intratecal quando é pelo canal medular. E aprendemos também que existem 3 substâncias de meios de contraste. O sulfato de bário, o iodo. Dentro do iodo nós temos o iodo iônico e o não iônico.
o não iônico, ele é o mais indicado por gerar menos reações alérgicas ao paciente, e também nós temos o gadolínio, que tem por característica ser utilizado apenas no exame de ressonância magnética. Então, esse é o resumão da nossa primeira aula. Eu vou fazer agora um resumo da nossa segunda aula, para a gente fixar esse conteúdo e, a partir da próxima terça-feira, introduzir na questão dos exames contrastados, do exame em si, da prática mesmo. Então, a partir da nossa segunda aula, a gente entrou muito mais na parte de detalhes, de classificações. Então, basicamente, os meios de contraste, eles são classificados de 3 formas. Primeiro, a sua capacidade de absorver raio-x, a sua composição química e a sua capacidade de dissolução, ou seja, como ele se dissolve no organismo. Sobre a capacidade de absorver raio-x, nós temos 2 pontos. São os contrastes positivos ou radioopacos, ou os contrastes negativos ou radiotransparentes. Os positivos ou radioopacos são aqueles meios de contraste que conseguem absorver mais radiação e conseguem dar um destaque maior na imagem. Quem faz esse papel de entrar no organismo, absorver radiação e dar um destaque na imagem? Foi exatamente o que nós estudamos alguns minutos atrás. São os meios de contraste, iodo e sulfato de bário. Qual a função do iodo e do sulfato de bário? Eles entram no organismo e geram um destaque na imagem. Então, quando o contraste ele consegue fazer essa função, ele consegue fazer esse papel, é um contraste positivo ou radiopaco. Aí, o gadolínio não entra nessa classificação. Se for levar o pé da letra, não, porque a gente está estudando sobre a capacidade de absorver raio-x. E como a gente sabe, a ressonância magnética, o gadolínio é utilizado apenas no exame de ressonância magnética, e na ressonância não trabalha com raio-x, trabalha com o sistema de magnetismo. Mas se fosse de maneira abrangente, para facilitar o entendimento, o gadolínio ele também faz esse papel de ser um contraste positivo ou radiopaco, porque ele vai conseguir dar um destaque maior na imagem. Então, o contraste positivo é o que consegue dar um destaque na imagem, absorve mais radiação e vai conseguir gerar essa diferenciação na estrutura. Já os contrastes negativos ou radiotransparentes são os contrastes que absorvem menos radiação, em alguns casos nem absorvem radiação, e geram um contraste radiotransparente ou negativo, ou seja, não dá tanta essa diferenciação na imagem. Positivo ou radiopaco, absorve muito raio-x, destaque maior na imagem, diferenciação maior na estrutura. Exemplo, iodo e sulfato de bário. Contraste negativo ou radiotransparente, absorve menos radiação, gera menor diferenciação e destaque na imagem, mas cada um tem sua importância. Inclusive, em alguns exames vão ser utilizados os 2 contrastes juntos, né? Então, o contraste negativo ele tem um baixo peso atômico e mínima absorção de raio-x, e são representados por elementos gasosos, também chamados de contrastes naturais, como ar, gás carbônico, em alguns casos até mesmo a água, que é considerado um contraste neutro também. Então, contraste positivo, iodo e sulfato de bário. Contraste negativo são os contrastes naturais, ar, gás carbônico. Exemplo aqui de exames. Contraste positivo ao radiopaco, nós temos aqui um exame chamado de bronquiografia, estudo dos bronquíolos pulmonares, segmentares. Então, a gente consegue ver esse estudo específico, onde o meio de contraste é broncoaspirado, e o MEC ele consegue ver esse destaque aqui na imagem. Já à nossa direita, uma radiografia de tórax sem contraste, né? Radiografia tórax convencional, onde a gente orienta o paciente a fazer uma apneia, né? A encher o peito de ar, para que o ar ele consiga preencher toda a cúpula pulmonar, dando destaque maior nos pulmões, seus costofrênicos, preenchimento e formação do diafragma melhor. Então, um contraste negativo ou radiotransparente, ele vai servir para isso. Para, em alguns casos, encher o peito de ar, em alguns outros casos, o médico, a equipe de enfermagem, administrar uma seringa somente com ar,
para conseguir se espalhar na estrutura e gerar um contraste também. Contraste positivo, iodo é o sulfato de bário, contraste negativo, ar ou gás carbônico. Existem alguns casos, como a gente estava falando, em alguns exames, se utilizar o chamado duplo contraste, onde vai ser administrado o contraste positivo, né? Positivo radiopático, seja iodo ou sulfato de bário, e também o contraste negativo, seja ar ou gás carbônico. De acordo com o estudo médico, ele pode solicitar um exame também com duplo contraste. Tem a questão também da classificação da composição química, que nós temos os contrastes iodados e não iodados. Os contrastes iodados é basicamente o iodo, e os não iodados são os que não contêm iodo na sua forma, como o sulfato de bário e gadolínio. Vale ressaltar o detalhe que nos contrastes iodados está presente tanto o iodo iônico quanto o não iônico, porque o não iônico, apesar de ter uma menor concentração de iodo, ele contém iodo em sua forma, então é um contraste iodado. Já o sulfato de bário e o gadolínio, não. E outro ponto muito importante é sobre a questão da capacidade de solução, a solubilidade do meio de contraste. Então, nós temos três tipos. Nós temos os contrastes hidrossolúvel, de água, solúvel de se dissolver. Hidrossolúvel, se dissolve em água. Exemplo, o iodo. Lipo, de lipídios, de gordura. Lipossolúvel, se dissolve em lipídios. Exemplo, o iodo. É por isso que o iodo é bastante utilizado na veia do paciente. O iodo ele é hidrossolúvel. Ao entrar na corrente sanguínea, ao se misturar com o líquido, com o sangue, com a água, ele vai conseguir se dissolver e se espalhar bem nas estruturas. E também nos órgãos, que contém lipídios, também na nossa corrente sanguínea, nosso próprio sangue contém lipídios. E nós temos o insolúvel. In é um prefixo negativo de não. Insolúvel não se dissolve. Exemplo é o sulfato de bário. Então, o sulfato de bário ele não se dissolve, ele é insolúvel. É por isso que o sulfato de bário ele nunca deve ser administrado na veia do paciente, porque ele não se dissolve. Ao entrar na veia do paciente, ele não vai conseguir se dissolver, vai bloquear e vai gerar um dano. Já por isso que o meio de contraste sulfato de bário ele vai ser administrado por via oral ou por via retal e nunca por via venosa, tá bom? Então, venosa é o iodo e também o gadolínio. Sulfato de bário, nunca. Por quê? Porque ele é insolúvel, não se dissolve. Hidrossolúvel se dissolve em água. Lipossolúvel se dissolve em lipídios. Insolúvel não se dissolve. Já que se fosse para a gente classificar o gadolínio aqui, o gadolínio ele é hidrossolúvel, certo? Sobre a questão do armazenamento, a forma como o meio de contraste ele vai ser armazenado, basicamente o meio de contraste ele vai ser armazenado em temperatura controlada a 37 graus, já que é uma substância que vai ser administrada de fora para dentro do paciente, então a 37 graus, porque é considerada a temperatura intracorpórea normal, isso vai reduzir a viscosidade, melhorar a fluidez, diminuir as chances de reações alérgicas ao paciente. Então, o meio de contraste basicamente vai ser administrado em estufa térmica, em geladeira, em ambiente controlado a 37 graus. E após aberto, deve ser utilizado em no máximo 24 horas. Sobre a parte de dosagem, o cálculo de dosagem, quem faz é a equipe médica, que já vai ter o histórico clínico do paciente, já vai ter as informações necessárias de peso, de idade, de estudo, o estudo patológico, a clínica médica, mas eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia basicamente de como funciona esse cálculo de dosagem. É claro que existem N variáveis para esse cálculo, mas eu vou passar só algumas informações base aqui para vocês. De maneira geral, se calcula 1,5 ml por quilo do paciente para pacientes que pesam até 70 quilos. Por exemplo, um paciente que pesa 60 quilos vai fazer uma conta simples, vai pegar 1,5 ml vezes 60 e aí vai dar, no caso aqui, vai dar 90 ml. Então, pega 1,5 ml vezes 70, vezes 50, enfim, para pacientes que pesam até 70 quilos. Para pacientes que pesam entre 70 quilos e 100, de maneira geral, se administra 100 ml,
E para pacientes que pesam acima de 100 quilos, de maneira geral, se administra cerca de 120 ml. Lembrando que aqui nós estamos falando da administração do iodo, que é o mais comum. Essa dosagem, além de toda a variação de acordo com a clínica do paciente, tem a variação sobre como esse contraste vai ser administrado. No caso o exemplo que a gente estava dando aqui do iodo, que é administrado na veia do paciente. Mas vai ser na veia, com a equipe da enfermagem apertando a seringa, ou também pode ser utilizada a bomba de contraste. A gente vai ver uma dessa pessoalmente na disciplina de tomografia, em uma das nossas visitas, a gente vai conhecer uma bomba de contraste, que nada mais é do que um equipamento que é programado e ele consegue administrar o contraste do paciente de maneira automática, de maneira muito mais segura. Então, até isso varia de acordo com a forma que o contraste vai ser administrado. Vamos estudar agora um pouco sobre as indicações de cada um dos meios de contraste, começando pelo sulfato de bário, que é o meio de contraste indicado para estudo dos exames que vão avaliar o tubo digestivo, né, a parte da deglutição, de esôfago, de estômago, duodeno, intestino grosso. Então, por isso que ele é administrado principalmente por via oral e por via retal. Estudo da deglutição, do esôfago, do estômago, por via oral, né, pela boca, duodeno, intestino grosso, reto, por via de administração via retal. Meio de contraste, positivo ou negativo? É o meio de contraste positivo. Absorve mais radiação, gera contraste na imagem. Meio de contraste, hidrossolúvel, lipossolúvel ou insolúvel? Sulfato de bário, ele é insolúvel, né? Não se dissolve. Se mistura, mas não se dissolve. Nós temos também o iodo. O iodo, ele é o mais comumente utilizado, né? Então, principalmente para estudo do sistema urinário, trato biliar, articulações, artérias, veias, estudo vascular, enfim, o iodo é o mais amplamente utilizado. Quais são as principais vias de administração do iodo? Via intravenosa, né, na veia do paciente, e via intratecal, no canal medular. Nós temos dois tipos de iodo, o iodo iônico e não iônico. Iodo iônico e não iônico. Qual o mais indicado? O não iônico, devido a ter uma baixa osmolaridade, uma menor concentração de iodo e uma menor chance de gerar reações alérgicas ao paciente. O iodo, ele é insolúvel, hidrossolúvel, lipossolúvel. O iodo, ele é hidrossolúvel, né, se dissolve em água, e ele é lipossolúvel, se dissolve também em lipídios, né? Ele não é insolúvel, por isso o meio de contraste iodo é utilizado principalmente de maneira venosa, ele consegue se adaptar bem ao paciente. E o iodo é um contraste radiopaco ou radiotransparente? O iodo é um contraste radiopaco, ele consegue absorver mais radiação e gerar mais qualidade, diferenciação nas estruturas. E nós também temos o gadolínio, que é utilizado somente na ressonância magnética, e sua via de administração é a via intravenosa. Então, principalmente para estudos cerebrais. Então, isquemia cerebral, obstrução de artérias que levam sangue ao cérebro, dentre outras patologias cerebrais. A ressonância magnética contrastada, né? Ressonância magnética com a utilização do gadolínio, ela consegue estudar muito bem essa parte de vascularização e patologias cerebrais. E também nós temos algumas contraindicações. A contraindicação do sulfato de bário, primeiro, o paciente ele tem hipersensibilidade ao sulfato de bário, ou seja, o paciente que tem alergia ao sulfato de bário. Caso o paciente não saiba, tenha dúvida, pode ser feito, o médico ele pode solicitar um exame específico para estudo de alergia do paciente. Então, o contraste à base de bário, além da alergia, como ele é insolúvel, ele não se dissolve, então ele não pode se espalhar para outras regiões indesejadas, outras regiões que o médico não queira, principalmente na parte de corrente sanguínea. Então, o sulfato de bário, ele é contraindicado caso o paciente ele tenha feito algum procedimento operatório na região ali do tubo digestivo, na região mediastinal. Então, se o paciente tiver feito alguma cirurgia na região onde esse contraste tem algum tipo de risco de extravasar para outras, então o sulfato de bário ele vai ser contraindicado, porque ele não pode se espalhar, ele não pode de forma alguma entrar na corrente sanguínea. Já o iodo,
ele tem algumas mais especificações nesse sentido, porque a alergia ao sulfato de bário, ele é mais raro, é algo muito raro. Já a alergia ao iodo é algo um pouco mais comum. Então, o paciente ele pode ser alérgico ao iodo, alérgico a frutos do mar, que também contém iodo em sua composição, enfim. Então, pode ser feito também um exame específico para estudo de alergia, pacientes que tenham problemas renais, porque se o iodo for deixado na veia do paciente, entrar na corrente sanguínea, quem vai fazer a absorção desse químico? Vai ser os nossos rins, a filtragem e o processo de eliminação. Então, se o paciente tiver graves problemas renais, o sistema renal não vai conseguir filtrar e eliminar esse químico, que pode posteriormente gerar danos ao paciente. Então, caso o paciente tenha graves problemas renais, o iodo ele não vai ser um exame indicado. Pacientes que sofrem de rinite, de asma, problema histórico de alérgicos a frutos do mar, tudo isso deve ser informado ao médico. Reforçando que um exame que vai se utilizar contraste, o exame contrastado, ele não é um exame que o paciente vai simplesmente chegar na sala com a requisição e nós vamos fazer. É um exame que exige, que necessita toda uma entrevista, todo um preparo pré-exame. Então, o paciente ele vai preencher uma ficha antialérgica, o médico ele pode solicitar exames, vai ter toda uma conversa, todo um processo de orientação e preparo do paciente. E caso o médico ele veja a necessidade, a extrema necessidade, ele pode passar um preparo antialérgico, tomando algumas medicações, alguns corticoides, para diminuir esse tipo de reação alérgica. Mas, de maneira geral, as contraindicações de iodo são esses tipos de problemas renais e pacientes que têm alergia ao iodo, a frutos do mar, coisas do tipo. Eu não coloquei o gadolínio, porque o gadolínio, dos meios de contraste, é o que tem menos histórico de reações alérgicas, é o mais seguro. Então, a única contraindicação do gadolínio seria uma raríssima hipersensibilidade ao próprio gadolínio, que é muito raro. E nós temos efeitos colaterais. Os exames com contraste, eles colocam a vida do paciente em risco, por isso todo esse preparo importante. Na próxima aula nós vamos estudar como é feito todo o preparo da sala, vamos estudar melhor essa questão de orientação do paciente. Mas nós temos basicamente 3 tipos de efeitos colaterais: os leves, os moderados e os graves. Os efeitos colaterais leves, eles são considerados comuns, eles são passageiros. Então, no exame que vai se utilizar contraste, após a realização do exame, o paciente ele não é liberado diretamente para casa. Normalmente, ele fica em observação. 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora, o paciente ele fica em observação na sala da enfermagem, sendo acompanhado, só para saber como está essa questão dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais leves, eles são considerados comuns, acontecem, e pode acontecer logo na administração do contraste ou alguns minutos após. Então, a sensação de calor no corpo quando o contraste está entrando, um sabor metálico na boca, um pouco de dor de cabeça, um pouco de tosse, são considerados efeitos colaterais leves, desde que sejam passageiros. Então, o paciente ele fica em observação durante esse período. Normalmente, ali depois de 20, 30 minutos, o paciente ele já está bem e, posteriormente, após a avaliação médica, o paciente é liberado, dando as devidas orientações, que normalmente é uma boa injeção de líquido, beber muita água pelos próximos dias. Nós temos efeitos colaterais moderados, que são aqueles efeitos que ele já tem uma força maior, e uma intensidade maior, e também por um período de tempo um pouco maior. Então, o paciente que aumenta ou abaixa muito a pressão, aceleramento cardíaco, uma tosse mais irritativa, calafrio, vômito, lacrimejamento, são exemplos de efeitos colaterais considerados moderados, com intensidade maior por um tempo maior. Então, o paciente, ele sempre tem que ter no exame com contraste a presença, além da radiologia, a presença da equipe de enfermagem, né, fazer a administração do contraste, e também do médico. Então, já está ali toda a equipe pronta, a sala é montada para isso. Nós temos o carrinho de parada, nós temos o carrinho com medicações, tudo ali à mão para o paciente ficar em observação. E caso aconteça algum tipo de efeito colateral durante ou pós-exame, a equipe já está pronta para tomar as medidas cabíveis. E nós temos efeitos colaterais graves, que são os mais indesejáveis, porque coloca a vida do paciente em risco. É muito raro de se acontecer hoje em dia,
mas nós ainda temos casos no Brasil que pacientes eles morrem normalmente por algum tipo de erro no preparo do exame, mas acontece. A probabilidade de ocorrência, nos últimos dados que eu colhi, é de 1 a cada 2.000 exames realizados, ou seja, a cada 2.000 exames com contraste realizado, o paciente em estado em um efeito colateral grave. Lembrando que o efeito colateral grave, a vida do paciente está em risco, mas não necessariamente que ele vai morrer, né? A equipe é toda preparada para prestar os primeiros socorros, os tratamentos necessários. Então, a dor torácica muito forte, a dispneia, a falta de ar grave, né? Obstrução das vias aéreas, até mesmo convulsões, edema periorbitário, perda de consciência, e, em último caso, em casos extremos, o paciente ele pode chegar a vir a óbito. E para evitar ou para diminuir a chance desses efeitos colaterais, é necessário o paciente ele ser bem preparado, ele ser bem orientado. Tudo que é feito pela equipe multidisciplinar é documentado, é registrado. Então, as orientações base, o paciente ele vai estar em jejum de cerca de 3 a 6, até 8. A gente vai estudar exames que o paciente vai em jejum de até 8, até 12 horas em jejum. Preenchimento da ficha alérgica, um dia antes do exame ou dias antes do exame, vai ser dado uma ficha ao paciente, onde vai perguntar se esse paciente tem alergia a frutos do mar, tem alergia a algum tipo de medicação. O paciente ele vai preencher, e o que ele não souber, ele pode informar a equipe para ser feito exames específicos de estudo para saber se ele tem alergia ou não. E se o médico achar necessário, pode ser feito um preparo antialérgico, tomando alguns tipos de medicação para diminuir a chance da alergia ocorrer. E também assinar um termo de ciência, onde é um documento que o paciente assina, mostrando que ele é ciente dos riscos que o exame contrastado traz. Lembrando que o termo de ciência não é um atestado de óbito, é só mesmo um respaldo e o paciente mostrando que recebeu todas as orientações, que está ciente que o exame ele corre risco para ele. Tem muito mais preparos e muito mais detalhes que nós vamos estudar específico, porque cada exame contrastado ele tem um nome. Então, o exame contrastado que estuda determinado órgão, ele tem um nome específico, um preparo específico, uma orientação específica. E nós vamos estudar pelo menos 6 exames contrastados diferentes, e aí quando a gente for entrando nos exames, a partir da próxima aula, é que eu vou passar para vocês essa questão do preparo específico e das orientações específicas. Por enquanto, a gente está tendo uma visão mais geral. Então, pacientes com maior potencial de apresentar alergias ou reações alérgicas são chamados de hipersensíveis, né? O paciente pode ser hipersensível a determinada substância. Por isso, em alguns casos, o médico pode prescrever um tratamento prévio com antistamínicos e corticoides para aumentar o grau de aceitação do organismo e diminuir a chance de se ter um efeito alérgico pós-exame. Em todo exame contrastado, é necessário usar. Em todo exame contrastado, que é necessário utilizar o meio de contraste iodado. Meio de contraste iodado é o que contém iodo em sua substância. Os não iodados são os que não contêm iodo. Então, meio de contraste iodado é o iodo, né? Seja iônico ou não iônico. Claro que o não iônico ele é mais indicado. É imprescindível que o paciente responda um questionário previamente preparado, que é encontrado em todos os departamentos radiológicos. Então, sempre antes, independente da clínica ou do hospital, sempre antes da realização do exame contrastado, vai ser dado ao paciente, vai ser feita uma entrevista, dada uma ficha para ele preencher, esclarecimento de dúvidas, onde vai ser analisado todo o histórico do paciente. Bom, pessoal, nessa aula de hoje foi um resumo geral das nossas 2 primeiras aulas. Próxima terça-feira, a partir das 19 horas, a gente começa a ter um estudo mais específico dos exames contrastados. Vamos entrar mais na parte prática. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de material, estou sempre à disposição, certo? Podem falar comigo nas redes sociais, no WhatsApp, deixar e-mail. Estou sempre à disposição para esclarecer as dúvidas. E muito obrigado a todos. Até a próxima e bons estudos.